Tradicionalmente não vamos fazer a exposição de 1 Coríntios hoje. Queremos, nesse momento em que nos antecipamos à ceia do Senhor, à mesa do Senhor, considerar o que a palavra de Deus nos ensina sobre a expiação de Cristo. E da maior importância que nos aproximemos diante da mesa do Senhor, compreendendo, entendendo, discernindo bem o seu significado, especialmente com relação à base deste sacramento, que é a expiação de Cristo. Então nós vamos orar e vamos pedir que Deus nos abençoe nos versos que vamos seguindo nas Escrituras, nesse momento de pregação, de exposição, para compreendermos bem o significado da ceia do Senhor. Vamos curvar nossa fronte ainda. Senhor, nós vamos abrir Teu livro santo, Tua palavra. E pedimos então que Tu nos abençoes na explicação da Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo, que Ele mesmo venha nos ensinar a respeito do significado tão profundo da ceia do Senhor e sobre a expiação, a obra tão gloriosa que o Senhor Jesus realizou pelo seu povo na cruz do Calvário. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, Senhor, na compreensão, para que quando nos assentarmos ao redor desta mesa para nos alimentarmos de Ti, possamos, ó Deus, ter vívida e clara na nossa mente o significado profundo da ceia do Senhor. Em nome de Jesus, é que oramos assim, agradecidos. Amém. Meus irmãos, o que é a expiação de Cristo? O que foi a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário? Alguns entendem que a obra de Cristo na cruz do Calvário, a obra de expiação, não foi substitutiva, mas representativa. Isto é, Ele representava a humanidade toda e assim realizou esta obra de remissão que é suficiente para a salvação de toda a humanidade, a depender, evidentemente, de cada um crer ou não. No entanto, não é este o ensino das Escrituras. O ensino das Escrituras é que a obra de expiação de Cristo foi uma obra substitutiva e não representativa. Ele não representava pecadores, ele substituiu pecadores. E pecadores que Deus já havia escolhido desde a fundação do mundo. Portanto, ele substituiu ali o seu povo, a sua igreja. Ele substituiu ali os eleitos, aqueles que Deus amou, escolheu desde a fundação do mundo, e entregou ao Filho solenemente, lá na eternidade, um livro com os nomes escritos de todos aqueles que ele deveria remir, aos quais ele deveria substituir na cruz. Então nós vamos buscar na Bíblia isso, de que a obra redentora e expiatória de Cristo não foi aleatória, mas foi definida, particularizada. Ela foi específica em favor daqueles que Deus escolheu e quis salvar. Vamos começar no livro de Apocalipse, no capítulo de número 8 de Apocalipse. Apocalipse
13. Apocalipse 13. A partir do verso 8, ele está falando aqui da besta que emerge do mar. E então no verso 8 diz assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então havia um livro com nomes escritos. Esse livro é chamado Livro da Vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vejam que a morte de Cristo, ela se sucedeu para Deus na eternidade, já definida, e era em favor dos que têm o seu nome, tem o seu nome escrito nesse livro. Para ficar mais claro de que esse livro foi escrito lá na eternidade, seria bom nós abrirmos Apocalipse, mais para frente um pouco, Apocalipse, capítulo 17, versículos 8. Apocalipse 17, 8. Ainda falando da besta. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Isto é, os que adoram a besta são aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, que foi escrito desde a fundação do mundo. Estes admirarão, esses que não têm o nome lá escrito no livro, admirarão, como está aqui, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Verso 8. Muito bem, então nós vemos aqui que há um livro chamado Livro da Vida do Cordeiro, Livro da Vida, e que tem nomes escritos desde a fundação do mundo. E estes são os eleitos. Esses não irão adorar a besta. Estes, na verdade, fazem parte da igreja e daqueles que Deus quis determinar salvar e entregou este livro ao seu Filho, para que ele, então, soubesse claramente a quem iria resgatar e expiar os pecados. Bom, talvez você diga, mas onde é que está na Bíblia que Jesus tinha consciência deste livro, desta lista com nomes de eleitos? Então nós precisamos ir aos evangelhos e procurar pistas nas atitudes, nas palavras de Jesus, de que ele tinha consciência de que estava aqui neste mundo, não para fazer uma obra representativa por pecadores aleatórios, todos, do mundo todo, mas que ele estava aqui por causa dos eleitos de Deus, em favor deles, e que iria padecer na cruz, substituindo-os. Vamos então abrir, quero que você me acompanhe no Evangelho de João. João capítulo 6. A partir do verso 37, vamos ver como Jesus se refere à sua obra e como ele particulariza a sua obra em favor dos eleitos. João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim,
e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Presta atenção nesse verso. Veja que Jesus está mostrando claramente que ele veio não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E ele explica qual é essa vontade. E a vontade de quem me enviou, que é o Pai, é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Então houve um momento em que o Pai entregou a ele esta lista, esse livro, com os nomes todos. E ele recebeu esta lista e a incumbência de não perder. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Algumas pessoas dizem, será que ele não está se referindo aos discípulos, apenas aos 12? Se for só aos 12, então só os 12 ressuscitarão no último dia. Mas se ele está dizendo que os que recebeu, ele ressuscitará no último dia, então é os discípulos e todos os eleitos de Deus, que o Pai entregou para ele, né? De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Evidentemente, só crerão, aqueles que virem o Filho, só crerão, se de fato forem da parte do Pai. Veja que é isso exatamente que está escrito no versículo 65. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então, só irão a Cristo aqueles que pelo Pai isto lhe for concedido. Se não for concedido da parte do Pai, não irão a Cristo. De modo que Jesus está aqui ciente, claramente expressando que veio para cumprir a vontade do Pai, e que essa vontade é que ele não perca nenhum daqueles que o Pai lhe deu, pelo contrário, os ressuscitasse no último dia. Então, Jesus tinha consciência de que seu ministério e a obra que haveria de fazer era especificamente em favor desses que o Pai entregou a ele, com seus nomes no livro da vida, os eleitos. No capítulo 8 ainda do Evangelho de João, nós vamos ver que o Senhor Jesus se refere a estes do livro, a esses que têm o nome no livro, a esses eleitos, como os que são de Deus, e os que não têm o nome no livro, como os que não são de Deus. Vamos começar no verso 32. Ele está falando com os fariseus, inimigos de Cristo, inimigos da fé, inimigos da graça. Ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu não falo das coisas que vi. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis a obra do vosso pai, ou as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus,
Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me avise de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Veja, Jesus está dizendo que há aqueles que são de Deus. Ora, ele está se referindo, evidentemente, a pecadores, mortos em delitos e pecados, mas que pela graça de Deus vão ouvir a voz de Cristo, vão ouvir do Pai e a voz do bom pastor. Mas os que não são, não vão dar ouvidos. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. No capítulo de número 10, especificamente, o Senhor Jesus vai chamar esses da lista. Ele chamou no capítulo 8 de os que são de Deus, esses que têm o nome no livro da vida. E os que não são de Deus, os que não têm o nome no livro da vida. Os que têm o nome vão dar ouvidos, os que não têm o nome no livro da vida não vão dar ouvidos. Agora no capítulo 10, ele vai chamar esses que têm o nome no livro da vida de ovelhas, suas ovelhas. Veja, em verdade vos digo, capítulo 10, que entra pela porta do aprisco das ovelhas, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Veja, ele chama pelo nome as ovelhas. Essa é uma característica muito importante. Jesus sabe de cor o nome das suas ovelhas. Ele decorou a lista. Ele sabe o nome das suas ovelhas. E é tão maravilhoso porque o pastoreio de ovelhas tem essa característica. Ele chama as ovelhas pelo nome, o pastor. Então Jesus diz que ele é o bom pastor e chama pelo nome as suas ovelhas. E ele continua, verso 10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja, ele está chamando de ovelhas estes que o Pai lhe deu, esses que têm o nome no livro da vida. E ele está dizendo que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não dá a vida pelos que não têm o nome no livro da vida, não. Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele continua aqui dizendo assim, verso 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está se referindo a eleitos, ovelhas, que não eram dos judeus, mas que estavam espalhadas entre os gentios.
De modo que Jesus está se referindo a ovelhas no Brasil, na África e em vários outros lugares. Em todos esses lugares há ovelhas, há eleitos por quem Cristo morreu. É interessante que esse foi o verso que levou David Livingstone, grande missionário do século XIX, a deixar a Inglaterra e embrenhar-se na África. Ele foi movido por isto quando ele leu este verso. Foi como se o Senhor Jesus o conduzisse para buscar estas ovelhas que não eram daquele aprisco ali. Ele disse: na África há estas outras ovelhas e Jesus quer conduzi-las, e ele foi. Até hoje, se você for visitar a abadia de Westminster, há muitas lápides no chão, e uma delas é de David Livingstone. E você vai ver David Livingstone, e o versículo embaixo é esse: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Porque foi o versículo que o levou para a obra missionária, que o impulsionou a evangelizar. Tem muita gente que pensa que a doutrina da eleição, da predestinação, faz com que as pessoas não evangelizem. Isso é um engano maligno. Os maiores evangelistas que o mundo já conheceu criam nessa doutrina. Aqui está um verso que impulsionou esse grande evangelista David Livingstone. Por isso o Pai me ama, porque dou a vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele está falando que era voluntário a sua entrega em favor destas ovelhas. Agora veja o verso de número 26, vou começar. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Presta atenção. Se ele diz que dá a vida pelas ovelhas, então tem ovelhas que não, aliás, tem gente que não é ovelha. Vou repetir. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Isto é, gente que não pertence ao rol de ovelhas pelas quais ele daria a sua vida. E essa é a razão porque vocês não creem, disse Deus, disse Jesus. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Agora veja o verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Então, está claro, Jesus está se referindo aos eleitos. Ele os chama de suas ovelhas, e diz que é por elas que ele dá a sua vida. De modo que Jesus está muito, muito claramente aqui mostrando que a missão da sua vida aqui na terra, como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, como Salvador, Redentor do mundo, era em favor das ovelhas que estão no mundo, seus eleitos que o Pai amou e entregou a Ele para resgatar. No capítulo 11, a partir do verso 47, ele vai chamar esses da lista de filhos dispersos. Preste atenção. Então os principais sacerdotes e os fariseus, João 11, 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertia-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Veja, Caifás
tinha consciência, ele conhecia o Velho Testamento, ele sabia que o Messias teria que morrer pelo povo. E ele pensava, o povo é a nação dos judeus. Ora, ele não disse isso de si mesmo, agora é o evangelista que está explicando. Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, os da lista agora são chamados de filhos de Deus dispersos. E o propósito de Cristo foi morrer pela nação, isto é, judeus eleitos, e também por outros que não eram judeus, mas eleitos também, filhos dispersos. Então, Caifás está dando uma profecia sem saber, explicando que a obra expiatória de Cristo seria específica em favor do povo de Deus, que compreende aqueles que pertenciam à nação de Israel e outros filhos dispersos. Então, meus irmãos, quantos filhos dispersos há ao redor do mundo que precisam ser reunidos? Quantos filhos dispersos há em Salvador? Quem sabe filho disperso no Candomblé, lá na igreja católica, adorando ídolos. Eles estão lá, mas têm os nomes escritos no livro da vida, foram eleitos por Deus, e não há outra forma de serem reunidos e chamados, senão pela pregação do Evangelho. E nós somos aqueles que foram designados pelo próprio Senhor Jesus para buscar esses filhos dispersos, por quem ele morreu. Veja bem, a eleição não salva. E mesmo a obra de Cristo realizada por eles só se efetiva quando no tempo e no momento se manifestar o chamado, a vocação efetiva da parte do Espírito Santo por meio da pregação do Evangelho de Cristo Jesus, do Evangelho verdadeiro da graça. Veja que responsabilidade a nossa. É claro que Deus fará isso. Nenhum eleito, nenhum filho disperso deixará de ser reunido num rebanho. O Senhor fará. Ele levantará alguém que irá pregar o Evangelho. Mas, meus irmãos, Deus já nos ordenou a fazer isso. É nossa responsabilidade. E temos que sair para pregar. Em todo lugar. Você tem que entender isso. Lá onde você trabalha, há filhos dispersos. Há eleitos. Por quem Cristo morreu. Nós não sabemos. Mas você precisa orar pela sua repartição, por cada alma, por cada homem, por cada mulher, por cada colega. Você precisa orar pela salvação deles, porque sendo um eleito, eles precisam ouvir o Evangelho, e você foi colocado ali por Deus para chamar esse filho disperso. E então pregue e fale, quer seja oportuno, quer não. Porque aquele que for de Cristo, aqueles que são de Deus, vão ouvir, e virão, São filhos dispersos, e vão ser reunidos num só rebanho, e ter um só pastor, como nós acabamos de ver aqui. Então nós vimos até aqui claramente que o Senhor Jesus sabia que a sua obra expiatória
seria em favor dos eleitos, aqueles que o Pai lhe deu, e que ele os chama de os que são de Deus, ovelhas e filhos dispersos. Se nós abrirmos no capítulo 17, na oração sacerdotal, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo faz uma oração intercessória em favor desses eleitos. Ele não perde tempo fazendo oração sacerdotal em favor de quem não é eleito. Ele faz uma oração em favor daqueles por quem ele haveria de morrer, entregar sua vida e resgatar, que o Pai escolheu desde a fundação do mundo. Veja como ele começa a oração sacerdotal. João 17, presta atenção, acompanhe. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Era como se ele estivesse se lembrando de algo que havia sido acertado na eternidade, e que agora no tempo chegou a hora. Tudo aquilo que foi combinado, acertado, a sua morte se deu lá na eternidade. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Ele recebeu a lista e ele disse: agora chegou a hora de, no tempo e no espaço aqui dos homens, eu cumprir esta missão. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Veja, a vida eterna ele vai conceder a todos que o Pai lhe deu, os da lista. É a esse que ele concede vida eterna. Ele está dizendo: o Senhor me conferiu e me deu autoridade sobre toda a carne para que eu conceda a vida eterna a todos os que me deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mo confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Ele está se referindo, evidentemente, aos discípulos, a outros que já faziam parte da igreja naquela época, naquele momento em que ele está orando, e está se referindo a outros que viriam, que o Pai entregou do mundo para ele. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me deste, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me deste. Eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Agora preste atenção. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Meus irmãos, está muito claro. Jesus disse: eu não rogo pelo mundo. Não rogo. Quer dizer, ele está aqui especificando que a sua oração sacerdotal não era pelo mundo, no sentido de pessoas que não têm nada a ver, mas por aqueles que me deste. Isto é, pelas ovelhas, pelos que são de Deus, pelos filhos dispersos no mundo inteiro. Era por eles que ele está orando, especificamente pelos eleitos, porque são teus. Ele ora para que o Senhor os guarde e tal. No verso 20, ele diz claramente que não é só pelos
discípulos. Não rogo somente por estes, falando dos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ele está se referindo a todos quantos irão crer nele por meio da palavra, que são de Deus. E então ele está se referindo a esse rebanho que vai ser reunido de filhos dispersos. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que está lá em Mateus, no final, quando o Senhor Jesus diz a todos: vinde benditos de meu Pai. Veja, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em Hebreus, do capítulo 2, nós vemos que o Senhor Jesus, ao terminar de cumprir a sua missão, solenemente vai introduzir esses eleitos na presença de Deus. A partir do verso 10, Hebreus 2, a partir do verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Por isso, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele, Jesus, não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, veja o que Jesus diz: aos meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Quer dizer, é uma declaração de Cristo, se apresentando ao Pai e trazendo todos os remidos, e dizendo: aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então, solenemente o Senhor Jesus fará isso naquele dia final. Ele nos introduzirá à presença do Pai, dizendo: aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, os meus irmãos, os eleitos que o Senhor me confiou, eu os resgatei. Meus irmãos, a obra do Senhor Jesus Cristo, de fato, foi uma obra específica. Veja Isaías 53. Quantas vezes lemos Isaías 53? Hoje pela manhã foi lido Isaías 53. E o Senhor aqui se refere à obra específica de Jesus em favor do seu povo. Lembre-se que Isaías é o profeta que mais fala da igreja e dos gentios. Então, quando ele fala povo, ele não está falando só da nação de Israel, ele está falando também dos gentios. Então, quando ele fala do sacrifício do Senhor, ele diz assim, a partir do verso 10, não temos tempo de ler todo: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Veja, justificará a muitos. Preste atenção agora. Porque as iniquidades deles, destes muitos, levará sobre si. Então, a morte do Senhor vicária é em favor dos eleitos, destes muitos. Por isso, eu lhes darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo.
porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Ele não levou o pecado de todos. Ele levou o pecado de muitos. Tá, vou ler de novo. Levou sobre si o pecado de muitos. Olha aí na sua Bíblia. Isaías 53, verso 12. No finalzinho. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Nós temos muitos outros textos na palavra de Deus mostrando que a expiação de Cristo foi limitada em favor dos eleitos. Textos muitos que Deus quis salvar. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, verso 10, ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele me amou e se entregou. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Vou ler de novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo tinha plena confiança de que Cristo morreu por ele. Meus irmãos, quando nós compreendemos que então a expiação de Cristo não foi indefinida por cada homem distintamente, mas que na verdade Cristo desceu e realizou a sua obra expiatória em favor de um povo específico, então significa que ele sabia o nome de cada um. Isso quer dizer que ele quando estava naquela cruz, ele não estava ali simplesmente representando os pecadores, ele estava substituindo você. Significa que ele tinha na sua mente você. Significa que ele pronunciou o seu nome entre gemidos. Isso muda tudo. Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. E eu digo, meus irmãos, é muito diferente. Quando você pensa, Cristo morreu por toda a humanidade, mas eu peguei assim uma bênção para mim, e aí estou salvo porque eu criei. Outra é você pensar, ele me substituiu lá na cruz, porque ele morreu pelos eleitos. Ele então morreu pelos pecadores que Deus escolheu, o Pai escolheu e entregou a ele. E portanto, ele morreu por mim, como disse Paulo, me amou e se entregou por mim. Isso tem que mudar a sua atitude. Quando Deus abriu os meus olhos para reconhecer isso, eu não podia ser mais o mesmo. Eu vi a grandiosidade da obra de Cristo. Ele deixou a glória, os céus, por mim. Ele se humilhou, ele sofreu, ele padeceu, tudo que padeceu por mim. Ele então pensou nos meus pecados, ele sentiu vergonha dos meus pecados. E tudo que ele sofreu foi por todas as minhas misérias. Então,
esse amor é muito diferente, é muito especial, é muito glorioso. Entender a expiação de Cristo desta forma. Eu não sei se o Espírito Santo está agora tocando o seu coração, abrindo os seus olhos. Porque eu vou dizer, viver e continuar vivendo como muitos de vocês estão vivendo. Indiferentes, mais preocupados com a sua própria vida, com a vida carnal, com o mundo, dando tão pouco a Deus, sendo que Ele morreu por você, Ele substituiu, pronunciou o seu nome entre gemidos na cruz. É muito desprezo, é muita indiferença. Mas eu creio que o Espírito Santo está agora tocando no coração daqueles que são de Deus, daqueles que são ovelhas, pelas quais Cristo deu a sua vida, aqueles que são filhos dispersos. O Espírito Santo está tocando, e de tal modo constrangendo o seu coração, que você está sentindo um aperto no seu coração, e você agora está sendo reportado de volta ao Calvário, há 2000 anos atrás, e ao seu pé da cruz, o Espírito Santo está fazendo com que você ouça o seu nome sendo pronunciado dos lábios sacrossantos de Jesus, que deixou a sua glória, porque Ele amou. Alguns criticaram porque gravei um cântico cuja letra dizia: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Mas eu não sei por quê. Porque é isso mesmo. É isso que ele está falando agora. Ele não está implorando para que você responda ao seu sacrifício, mas simplesmente é um apelo da graça. E certamente esses por quem ele morreu vão ser sensibilizados e virão mesmo, e se prostrarão, e entregarão suas vidas, e depositarão tudo que são, tudo que têm aos pés do Senhor, e serão conquistados por esse amor tão grande, e vão, afeiçoados por Ele, deixar tudo, e ter como razão única de respirar e de viver a glória dEle, porque não há outra coisa a fazer diante de tão grande amor, de uma expiação tão específica e limitada. Não, você não pode ser o mesmo. Não pode. Se continuar o mesmo, é risco que o seu nome não estava naquela lista, e que Ele de fato não morreu por você. Porque se Ele morreu, você vai estar constrangido. Pode ser que não agora, mas no momento certo o Espírito Santo vai revelar esta verdade de uma forma tão gloriosa ao seu coração, que você vai deixar de lutar contra Deus. Não adianta. Você vai ouvir a mesma coisa que o Senhor disse para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, Deus já vinha aguilhoando o coração de Paulo, e houve um momento que ele não pôde mais resistir. Será assim com você, se o seu nome está na lista. Se Ele morreu por você, você virá, e você não poderá ser mais o mesmo. Meus irmãos, a Santa Ceia, portanto, é uma representação visível da expiação limitada de Cristo. São essas ovelhas que são convocadas a sentarem-se diante
da única coisa visível no culto de Deus, que mostra de forma visível a cruz de Cristo. Tenho a impressão que é sobre a ceia do Senhor, que está sempre ligada à pregação do Evangelho, que Paulo se refere em Gálatas capítulo 3, quando diz aos Gálatas o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Deixa eu fazer uma pergunta. Eles estão na Galácia, certamente, com certeza, perto de 50 anos de que Cristo teria sido já crucificado, na Galácia. Como foi exposto diante dos olhos daqueles Gálatas Cristo crucificado? Que maneira? Eles não estiveram lá na crucificação. Como diante dos seus olhos foi Cristo exposto como crucificado? Na ceia do Senhor, pela pregação do Evangelho e ceia do Senhor. Aqui está diante dos seus olhos, ó Igreja do Senhor, Cristo exposto como crucificado em seu favor. Esta é a representação única que Deus deixou visível da crucificação de Cristo, de sua morte, em favor dos eleitos. É por isso que quando você se apresenta no dia da ceia, você se apresenta diante do Calvário. Você terá a visão de Cristo crucificado, exposto diante de vocês, crucificado em seu favor, através do pão que é partido, que significa seu corpo partido, por amor de vós, isso é, pelos eleitos. E o cálice, o vinho, é o sangue, é a representação do sangue de Cristo, que foi derramado naquele dia por você. E assim nos alimentamos de Cristo. Ao ingerirmos esses elementos, nós estamos nos alimentando de Cristo mesmo crucificado, para o fortalecimento da nossa fé, do nosso amor, em gratidão. Por isso, é um nome que, infelizmente, muitos evangélicos não gostam, porque a Igreja Católica usa esse nome, Eucaristia. Mas, meus irmãos, a Igreja Católica não pode roubar nomes que são legítimos e que são do original do grego. Eucaristia quer dizer ação de graças. Então nós nos apresentamos em ação de graças. Ao participarmos desta ceia, nós damos graças, porque Cristo foi crucificado e morto pelo seu povo, por suas ovelhas, pelos que são de Deus, pelos filhos dispersos, por mim e por você. Que Deus nos abençoe. Nós vamos